E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Agradeço a presença de todos. Hoje eu estou com um convidado, para mim é um convidado ilustre, porque é o meu primeiro convidado, né, no canal, aí no programa. Esse é o Newton. A vida toda dele tem sido em varejo, tá? Em tecnologia. Eu tive o prazer de conhecer o Newton já há quase 20 anos. E hoje ele vai nos dar o ar da graça dele aqui e falar um pouco para nós de tudo que ele conhece, de tudo que ele tem vivenciado aí em termos de varejo e em termos de tecnologia. Então, esse é o tema de hoje, tecnologia no varejo, e eu espero que vocês aproveitem bastante esse tema. Então, Newton, seja muito bem-vindo. Obrigado, Vânia. Boa noite, pessoal. Conte-nos um pouco da sua trajetória. Bom, eu comecei no meio da década de 90, mais precisamente em 96, já atuando no varejo supermercadista. Então, comecei cuidando da parte de cadastro, controle de estoque, melhoria de processo, implantação de sistemas. E naquela época, a gente, apesar de todo o esforço, a gente percebia que as informações ainda não estavam totalmente amadurecidas e a gente não conseguia uma qualidade realmente de informação para tomar a decisão. Você tinha a TI apenas como um suporte para atender o básico do varejo, para ele conseguir fazer a sua venda no PDV. Era basicamente isso. Ao longo do tempo, isso foi melhorando. A partir do momento que surgiram... Naquela época ainda eram aquelas caixas registradoras. Sim. Que tinham um limite de itens, né? Uhum. Você não podia cadastrar muitos itens, senão você tinha problema e não conseguia fazer a venda no PDV. E a partir desse ano, dessa década, que foi a década de 90, surgiram então os PDVs que usavam PC, né, um computador pessoal, que é o que a gente vê hoje em dia, no checkout. Isso abriu um leque de possibilidades muito grande, fez com que o varejo pudesse trabalhar com um mix muito maior, que é o que as pessoas hoje trabalham. Então hoje você já consegue ver redes pequenas trabalhando com um mix de 10, de 15, de 20 mil itens na sua base de dados. Então você já consegue trabalhar com um volume muito grande, a gente acompanhou toda essa evolução. A partir do ano 2000, eu tive o prazer de trabalhar em uma rede de supermercados, onde a gente fazia o monitoramento e todo o gerenciamento de setores de lojas. Como eram redes grandes, então você precisava de especialistas de TI que cuidasse cada um cuidava de 5 ou 10 lojas, e aí você precisava gerenciar tudo aquilo. Certo. Né? E precisava treinar o pessoal, precisava cuidar de backup, e-mail. E aí a gente viu toda essa evolução e como o varejo ele foi se adaptando a essas mudanças e a esse novo cenário que estava se apresentando. A partir do ano de 2003, 2004, eu passei a rede que eu trabalhava, que era o Riviera, ele sofreu uma fusão junto com o Yokoi e com acho que a rede Kinshoko, e aí a gente fez uma junção e criou uma rede com 28 lojas na época, que foi o Ricoh. Tudo na Zona Sul? Não, tinha na Zona Sul e tinha no interior de São Paulo e em outras cidades. Ah, tá. É que eu conhecia algumas lojas do Ricoh e todas as que eu conhecia eram na Zona Sul ali. Mas legal. Legal. E aí, quando a gente fez essa fusão, os donos das redes pegaram as melhores cabeças, digamos assim, e mandaram para uma central que ficava ao lado do Autódromo de Interlagos. Sim. E lá a gente teve uma experiência muito boa, porque o setor de TI, ele teve uma interação muito boa, então programadores conversavam bastante com analistas de negócio, com gerentes de setores, com compradores, com o pessoal financeiro. Então houve uma integração muito grande. E a gente percebeu naquele momento, já com 28 lojas, que o volume de dados que nós tínhamos já não era suportado pelo nosso RP. Para quem não sabe, RP
é o software de gestão do supermercado. É o software que o supermercado usa para gerenciar os seus produtos, desde o cadastro até a saída no PDV, tá? Até a conclusão da venda, até a conclusão da venda. Então ele precisa gerenciar ali o contas a pagar, o contas a receber, o financeiro, a entrada, a saída de mercadoria e assim por diante. E aí, no ano 2000, essa rede encomendou a uma empresa de software um RP já baseado em nuvem. Hoje, na década atual, nós estamos no ano de 2020. A partir de 2010, começou a se falar bastante de tecnologia em nuvem. Mas nós começamos a trabalhar com tecnologia em nuvem desde o ano 2002. Nossa! Né? Então, tivemos vários problemas, a gente ainda não sabia do que a tecnologia era capaz, questão de desempenho, questão de acesso, a rede, os links de internet não eram tão bons como são hoje. Estavam descobrindo ali, né? Estamos descobrindo aos poucos, tá? Então a gente tinha que usar uma rede muito precária, muito limitada, para poder acessar os dados em nuvem e assim por diante. Quando o sistema ele foi colocado no ar, nós colocamos alguns servidores dentro da rede e percebemos, num segundo momento, que precisávamos mandá-los para a nuvem. Naquela época, os servidores eram bem caros e eu me lembro que quando a gente precisou pegar os servidores da rede e mandar para a nuvem, eles precisaram ser escoltados, porque só aquela infraestrutura custava um dinheiro muito grande e não só o hardware, mas a quantidade de informação que estava inserida naqueles servidores valia muito mais do que o hardware. Então aquilo ali você tinha anos de trabalho. Quer dizer, qualquer intempérie ali no meio do caminho, exatamente, né, colocaria tudo a perder, né? E aí, indo para a nuvem, a gente foi evoluindo os processos e acabamos conseguindo, né, a partir dos dados e do volume de dados que foi entrando, a gente conseguiu organizar esses dados e aí melhorar os nossos processos, tomar boas decisões, e aí a empresa começou a crescer consideravelmente. Não muito tempo depois, como eu participei da implantação desse sistema em nuvem nessa rede de supermercados, eu fui convidado pela empresa de software para trabalhar com eles. A empresa desenvolvedora do software em nuvem. Isso, no caso, a Bluesoft. Legal. Tá? Fiquei pouco tempo porque quando eu comecei a fazer a implementação do sistema, essa rede que recebeu da qual eu estava trabalhando, eles tinham uma necessidade de um gerente de TI na ocasião. Me fizeram um convite, na verdade ligaram para o Luiz, né, que é da Bluesoft, e conversaram com ele e eu acabei aceitando o convite. Trabalhei lá por 12 anos e ao final de 2015 eu saí da rede de supermercado. Hoje eu continuo atendendo o varejo, continuo tendo contato com o varejo e também com indústria, com logística e com empresas de serviços, só que agora focado apenas na área de TI, na área de tecnologia. Hoje eu trabalho na Outcom. A Outcom é automação comercial e nós somos focados em soluções de tecnologia para otimizar, para melhorar o desempenho das empresas no varejo, logística, indústria, todos esses segmentos, né? Exatamente. Hospitalar também. Hospitalar também. Legal. Nós trabalhamos com a IDC, que é tecnologias de coleta de dados e impressão de etiquetas. Então, a parte de RFID, a parte de coletores de dados, impressoras de etiqueta, tecnologias e softwares para inventário também nós trabalhamos. Puxa, legal. Um leque bem variado aí, né? E tudo que o varejo precisa, né? Exatamente. Legal, muito bom. E estamos aí. Legal. E como foi para você trabalhar no setor de TI no varejo? Foi bastante desafiador, principalmente porque a TI, para alguns supermercadistas, ela sempre foi vista como um mal necessário. Você tinha que ter aquilo, mas você não queria ter. Você quer só ter o seu supermercado e quer fazer a sua venda. Você não quer ter que se preocupar com tantas coisas que para o supermercadista em geral são coisas muito complicadas. Uma outra questão, os antigos donos de supermercados, eles tinham bastante resistência no que diz respeito à tecnologia. Quando você falava de algum tipo de solução de tecnologia para resolver o problema ou para melhorar algum processo, a primeira pergunta que geralmente a gente ouvia era:
quanto custa. Então, se preocupava mais com o valor do que com o benefício, com a solução. A conta que a gente precisa fazer é se aquilo se paga. Então, você precisa ver qual o benefício que aquilo vai te trazer, né? E aí verificar se há ou não a possibilidade e a necessidade de implementação. Porque soluções a gente tem as mais diversas hoje no mercado. O grande desafio é você saber qual a solução que vai atender o teu negócio no teu momento. Sim. Ou seja, se a tua empresa hoje está com a estratégia de crescimento, a TI precisa trabalhar com esse pensamento. Se a tua empresa está com uma estratégia de estruturação, você também precisa trabalhar com esse pensamento. Quando entrei nessa rede aqui na Zona Leste, enquanto a gente via muitas redes abrindo lojas o tempo inteiro, a estratégia que foi usada, aqui eu acho bastante coerente, é organizar os processos e crescer de maneira organizada. Estruturar a empresa. Então, a gente teve que rever bastante coisa, criar bastante coisa nova, melhorar processos, organizar, treinar pessoas. E aí, ao final de alguns anos, com a mesma quantidade de loja, nós triplicamos ou quadruplicamos o nosso faturamento. Olha que interessante. Então, às vezes, você crescer de uma maneira desordenada pode gerar grandes problemas, Eu mesmo já vi grandes redes crescerem de maneira desorganizadas e hoje amargam falências ou quase falências no mercado. Olha aí, tá vendo, gente? Em um dos vídeos, uma das lives esses dias, eu falei uma frase: quem organiza mais, trabalha menos. Não é verdade? Pelo que o Newton acabou de dizer aqui, a frase faz jus, né? Quem organiza mais, trabalha menos e ainda vende mais. Olha que interessante. Tá vendo? Sim, senhor Newton, pode continuar. Então, durante muito tempo a gente viu essa questão. Havia um preconceito de algumas pessoas do varejo, porque como o TI ficava sempre ali na salinha, fazendo as suas coisas, alguns achavam que a gente não trabalhava. E eu posso dizer com bastante segurança de que a gente trabalhava e trabalhava muito. Eles achavam que vocês estavam fazendo o quê lá? Jogando game? Sabe? Eu mesmo já ouvi de um diretor que achava que o pessoal do TI é um pessoal folgado, né? Um pessoal que não gosta de trabalhar, talvez porque não carrega a caixa o dia inteiro, mas eu posso garantir que são muitas noites que a gente precisa ficar acordado para poder resolver problemas ou se antecipar para que problemas não ocorram na infraestrutura, nos processos das empresas. TI, vocês trabalham muito com a mente, né? Vocês Exato. Pensam, vocês criam muito. Sim. Então, para criar, para trabalhar dessa forma, tem que ser ali no cantinho mesmo, né? Exato. No sossego. Com um monte de gente atropelando, quem vai produzir desse jeito? Quem vai criar, né? Exato. É verdade. Quais foram as estratégias que você utilizou para melhorar o trabalho hoje do departamento comercial? E conversando, você me disse que vocês criaram, né, algumas estratégias na sua gestão, né? Sim. O departamento comercial, ele é um setor bastante dinâmico. Sim. Eu vou contar um pouco da história de como que foi a minha experiência. Eu sei bem disso, porque eu sou comercial. Eu vou contar um pouco como que foi essa experiência. Por favor. Quando eu cheguei na rede de supermercados para poder fazer a implantação, eu me deparei com um cenário onde, de manhã cedo, o comprador, alguns compradores, não todos, mas alguns pegavam uma pasta de papel, onde eles anotavam o código, a descrição do produto, o preço e o estoque. Pegavam essas pastas, como a gente estava falando de uma rede, tá? Uma rede com 10 lojas de supermercados e você tinha uma central. Então os compradores ficavam nessa central. Certo. Tá? Os compradores faziam todas as suas anotações, colocavam essas pastas em uma lote e mandavam para as lojas. Quando chegava essas pastas na loja, o que o gerente da loja fazia? Chamava o encarregado de cada setor, pedia para o encarregado ir contar
esses itens que seriam comprados daqui a 2 ou 3 dias ou na próxima. Anotavam esses estoques e mandava de volta para a central. Isso demorava 1, 2, 3 dias. Quando chegava na central, o comprador com aquele estoque defasado... É isso que eu estava pensando. Se demora 2, 3 dias ali, indo essa pasta para a loja, eles contando, voltando, via malote. Então, até atender o vendedor, o estoque já não era mais aquele. E o que me chama a atenção é que, assim, eles faziam esse processo, mas eles já tinham um sistema. Já tinha um sistema, mas que não gerenciava o estoque? Não atendia. Ou eles não faziam inventários, eles não tinham cultura de fazer inventário, e não acreditavam nos dados que estavam. Então, eles preferiam fazer esse processo manual de contagem de estoque de produto. O que, para mim, eu fiquei pasmado quando eu vi aqui. Foi surpresa. Foi bastante surpresa. Porque eu penso, bom, se a empresa tem um sistema, por que não usar? Se a empresa está pagando pelo sistema, por que não usar? Você acredita que em um dos meus vídeos eu falei isso, que tem donos de supermercado que compram um determinado software, né, e não utiliza ele na sua capacidade total. Quer dizer, você paga por um produto, não faz uso dele, né, na sua capacidade total e fica batendo cabeça ainda. Sendo que se você utilizasse ali, quanto tempo você não poderia economizar? Não pode reclamar que tá caro, né? Caro é o que você não usa. Se você comprar uma bicicleta e não usar, ela tá cara. Pois é, fica encostado ali, né? Quer dizer, você investiu dinheiro, mas não usufrui. Exato. Né? Para mim, isso é um tiro no pé. Além desse modelo de mandar as pastas irem e voltarem pelo malote, eles tinham um rádio Nextel antigamente, e alguns produtos, principalmente produtos de commodities, eles ligavam para a loja, pediam para contar os produtos, o pessoal passava, eles anotavam, e quando o vendedor vinha até a mesa, eles usavam aquelas pastas e faziam as anotações e faziam as compras. E além disso, o comprador, ele fazia o pedido, anotava as quantidades que ele ia comprar naquelas pastas, nessa pastinha, e pegava essa pasta e mandava para um outro setor para eles digitarem isso no sistema. Digitar o pedido. O sistema que eles não confiavam. Para estoque. Eles só confiavam no sistema, então, para digitação de pedido. Exatamente. Basicamente. É complicado, né? Aí, quando eu vi aquilo, eu fiquei abismado. Tudo bem. Aí a gente começou a implantação do sistema. O maior desafio numa implantação do sistema é mudar a cultura das pessoas. E se você é dono de supermercado, ou se você tem uma empresa, a cultura é o mais difícil. Então, se você conseguir colocar na sua cabeça que isso precisa acontecer, vá em frente e faça o que for necessário para que isso aconteça. Se você acreditar que esse sistema vai te ajudar a gerenciar melhor o teu negócio, vai para cima. Se for depender de algumas pessoas que acabam jogando contra, você não vai conseguir fazer o teu negócio melhorar. Então, é muito importante trabalhar a cultura e fazer com que as pessoas acreditem nos dados para que você realmente consiga trabalhar com tranquilidade. Depois de muito tempo melhorando os processos através do sistema, a gente pode dizer que quando a gente saiu de lá, a gente tinha um nível de qualidade de informação, um nível de qualidade de processo muito superior, inclusive elogiado por muitos consultores. Legal. Bom, já que você falou isso, diz para mim, TI, terceirizada ou interna? Esse é um desafio para qualquer gerente de TI ou dono de supermercado. Se você é uma rede pequena, ou tem uma ou duas lojas, eu recomendo fortemente que você trabalhe com a grande maioria dos seus colaboradores e da sua TI terceirizada. Porque você precisa se preocupar com o core, o centro, o negócio principal. O seu negócio principal é supermercado. Então você precisa focar em compra, você precisa focar em venda, você precisa focar em ações de marketing, você precisa resolver os problemas do seu cliente, precificação, você precisa saber contratar bem, você precisa preparar a sua equipe. Então você já tem muita coisa para se preocupar. Então deixa a TI com quem é de TI, tá? Deixa a TI com quem é de TI. Claro, você vai precisar de algumas pessoas, mas que seja o mínimo possível, necessário para poder interagir com essas empresas, conversar com essas empresas e conseguir fazer com que o seu negócio consiga resolver
se resolver sozinho, tá? Então, eu recomendo fortemente que você, na sua grande maioria, você tenha a sua equipe terceirizada. Estrategicamente, você, quando tiver 10, 20 lojas, fatalmente você vai precisar ter uma equipe ou um gerente para poder gerenciar todos esses serviços e entregar o melhor, o melhor da TI para o negócio. Recomendo fortemente que se trabalhe com terceirizado e faça o gerente, e tenha uma pessoa, um gerente, para poder gerenciar esses contratos interno, né? Que entenda de TI para acompanhar esses terceirizados. Exatamente, mas sempre tendo a preocupação de que assim, TI antigamente era aquele departamento que ficava lá no fundo da empresa, quase ninguém conversava com eles. O CPD, né? Quase ninguém conversava. Hoje em dia, a TI está cada vez mais próxima do negócio. Então, a TI hoje, o departamento de tecnologia, ele precisa estar alinhado com a estratégia da empresa, para que ele vá até o mercado e buscar soluções que resolvam os problemas da empresa no momento em que a empresa vive hoje. Porque não faz sentido você mudar o RP, se o teu RP está bom agora, do nada, simplesmente porque você quer mudar. E também não faz sentido você fazer uma mudança de RP quando você está numa grande reestruturação interna, porque você vai entrar em colapso. É verdade. Você vai fazer com que as pessoas fiquem absolutamente estressadas e isso não vai te ajudar. Tem que ser um pensado, programado, né? Exatamente. Nada de fazer mudança de sistema em dezembro, em novembro. Esquece. Melhor estratégia, começa a trabalhar em novembro, em outubro, amadurece, coloca as coisas em paralelo, passa dezembro com calma. Quando for em janeiro ou fevereiro, que é mais calmo, né? Vira a chave e começa a trabalhar com um novo sistema. Essa é a melhor estratégia. Até porque dizem que o ano, para nós, né, para o supermercado só começa depois do carnaval, né? Exato. Então é a melhor época aí para você fazer uma mudança, então, de sistema, você virar essa chave que você disse. Então, começa a melhorar, a fazer as mudanças, coloca alguns processos em paralelo durante outubro, novembro e dezembro. Em janeiro ou fevereiro, vira a chave e começa a trabalhar com o novo sistema. Legal, legal, muito bom. Quanto a isso, com relação a TI terceirizada, você tem alguma coisa mais para que você possa falar para nós? Esses dias eu falei sobre as startups. Sim, eu vou falar um pouco mais sobre essas startups, mas antes eu queria conversar um pouco sobre a questão do departamento comercial. Legal. Nessa rede de supermercados, a gente teve uma experiência muito interessante, que apesar de eu falar que é importante você ter empresas terceirizadas, você também pode ter um diferencial se você tiver uma equipe interna qualificada e pronta para te entregar o que o RP não te entrega. Explico. Exemplo. Tem muitas empresas hoje que tem um RP, você consegue controlar o seu contas a pagar, você consegue controlar o seu contas a receber, você consegue controlar os seus processos e você consegue ter relatórios. Mas toda empresa ela tem a sua particularidade. Verdade. E às vezes você precisa de um relatório específico para tomar uma decisão específica e o teu RP não tem aquele relatório. Hoje já tem muita empresa oferecendo um módulo de BI, o que é uma alternativa interessante para quem não tem uma equipe interna para fazer um trabalho mais aprofundado na geração de dados, mas quem tem essa capacidade de fazer isso pode ser muito interessante. Nós, com 10 lojas de supermercados, a gente começou a gerar dados através de extração de banco de dados, né? A gente criava as rotinas, gerava os relatórios e conseguia munir a equipe do comercial com informações das mais diversas. Tá? Então, a gente tinha um programador interno que desenvolvia ferramentas e tinha também alguém para poder criar os relatórios. Então, vamos imaginar hoje, você é um comprador e você precisa de uma determinada informação que o teu RP não te atende. Você pegava o telefone ou passava um e-mail para o departamento de TI e dizia assim, olha, eu quero um relatório assim, 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 com essas colunas, e eu preciso que você me forneça essa informação toda segunda-feira. Então, o departamento de TI, ele compilava essas informações, organizava e criava uma rotina automática no sistema, onde toda segunda-feira de madrugada, ele gerava os dados e já mandava automaticamente para o seu e-mail ou em planilha, a quem solicitou aquele documento. Com aquela mesma frequência. Ou seja, com isso, isso foi
muito legal, mas no começo a gente começou a perceber que algumas pessoas pediam um relatório, isso ajudava ela e ela se desenvolvia, mas ao final as pessoas estavam tendo acesso a tanta informação que eles não conseguiam consumir tudo que eles pediam. Então a gente precisou começar a organizar os dados de modo que isso ficasse mais simples para o comprador e ele conseguisse ter acesso às informações que ele precisava. E outra, desculpa, numa situação dessa, você falou que vocês extraíam essas informações do banco de dados. Então, numa situação dessa, pode até acontecer o sistema proporcionar esse relatório, mas tem alguns relatórios, quando você vai puxá-lo no sistema, ele demora um pouco para gerar, certo? E às vezes fica até lento, dependendo da qualidade da empresa de manter, né, esse sistema, e por essa demora, então, vocês conseguiam já antecipar esses relatórios também. Exato. E o que a gente fazia? A gente colocava essas rotinas para rodarem durante a madrugada. Então, a gente não competia com os usuários durante o dia. Legal. Então, deixava o pessoal trabalhar com tranquilidade, deixava essas rotinas rodarem pela madrugada, e aí, quando era de manhã, a partir das 7 horas, 6h30, os compradores já tinham acesso à informação pronta daquele fornecedor, daquele dia, daqueles produtos, para fazer os seus pedidos sem maiores problemas. Muito legal isso. Bom, com relação ao que você ia passar para a gente com relação de relatório, seria isso. Você tem uma equipe, você conseguiu formar uma equipe boa que antecipava tudo isso para a área comercial. Sim. Legal, muito bem. Hoje, eu conheci uma outra rede, uma rede de grande porte, que também trabalha nesse formato. Não só, porque isso foi o que nós fizemos na área comercial, mas outros setores da empresa também foram beneficiados com essa metodologia de trabalho. Legal. Mas tem uma outra rede, uma rede grande, que também trabalha nesse formato. Foi as únicas duas que eu conheço que fizeram isso, que foram além do RP. Muito interessante. Certo. E com relação às startups que você disse que ia falar? Assim, hoje, um dos grandes desafios dos gerentes de TI é justamente identificar qual a solução que vai resolver o seu problema no momento em que a sua empresa vive, né? Então, por exemplo, hoje eu estou com um problema muito grande de ruptura, eu preciso resolver isso, então o mercado ele disponibiliza soluções focadas em resolver problemas de ruptura. Legal. Então agora eu estou com um problema de preço. Minha margem está muito baixa, eu preciso resolver o problema. Já existem empresas que trabalham nesse formato. Focadas, né? Para esse tipo de problema. Eu até comentei esses dias em um dos vídeos também sobre essas startups. Você pode gerenciar ruptura através de câmeras, né? É isso? Isso. Então, hoje, o grande desafio do gerente de TI é justamente ir ao mercado, identificar essas soluções e aplicá-las ao seu negócio. Legal. Esse é um grande desafio. Então, vamos falar um pouquinho de soluções de ruptura. Certo. Existem várias empresas que trabalham com soluções de ruptura e eu uma das recentes que nós vimos surgir no mercado foi a Beholder. A Beholder, ela trabalha com o seguinte cenário. Ele tem câmeras espalhadas por todas as lojas, por todos os corredores das lojas, e ele vai tirando foto e filmando essas prateleiras. Vamos supor que um produto daquela prateleira, os clientes vão comprando, vão retirando aqueles produtos e de repente um produto daquela prateleira acaba e ninguém repõe. Quando a câmera, o sistema de inteligência da Beholder identifica isso, ele manda um alerta para o gerente responsável daquela seção de que aquele produto precisa ser reposto. Legal. Muito bom isso aí, gente. Nós do varejo, inclusive eu, criei soluções que ajudavam muito na resolução de ruptura, mas essa sacada da Beholder é legal porque, assim, ela deixa de lado tudo o que aconteceu, ela não se preocupa com entrada de mercadoria, com reposição, com armazenamento, ela só diz simplesmente, olha, o produto que devia estar na tua prateleira não está. E isso é muito bom porque evita todo tipo de ruptura, tanto a ruptura
de estoque quanto a ruptura de gôndola. Eu já ouvi de donos de supermercado dizer que a pior ruptura para ele é a ruptura de gôndola. Por quê? Porque a mercadoria está no depósito. Exatamente. Né? E alguém não você perde venda, você está perdendo venda, sendo que você tem a mercadoria. Exatamente. Eu penso assim também. Eu sou de varejo, sou de mercado e essa também é a minha opinião. Para mim, a pior ruptura que tem é essa. É você perder venda, né? A expressão que eu utilizei é você saber que a coisa está acontecendo embaixo do seu nariz e você não fez nada para evitar. Exato. Então podem procurar aí Beholder na internet. Vocês vão encontrar, conversar com o pessoal. Estamos fazendo propaganda porque sabemos que os caras fazem um bom trabalho. E tem também com relação a price, né? Para quem não tem, aí a equipe de pricing interna é totalmente desenvolvida, né? Tem várias empresas que trabalham com pricing diversos. A gente pode citar uma delas também, é a Infoprice, que é uma startup nova, que está fazendo também um bom trabalho nas grandes redes aí. E não é coisa para só supermercado grande não, tá, pessoal? Fala com os caras, não tenham vergonha. É como os compradores sempre falam, né? O não você já tem. Então, conversa com o pessoal, verifica se a solução se adequa à sua necessidade. E assim, hoje, o uso da tecnologia para resolver problemas de varejo, você tem um portfólio bem grande de dados. É verdade. Tá? Então, para resolver ruptura, uma delas é a Beholder e uma das que podem resolver problemas de preço é a Infoprice. Fora essas duas startups, tem mais alguma que você queira falar? Tem uma bastante interessante, além das que já existem no mercado, que eu vi operando mesmo, que é a Top Sistemas. O que a Top Sistemas faz? Para quem tem muito problema de perda de mercadoria, vamos dizer assim, os caras colocam câmeras em cima de cada PDV e a operadora vai passando lá a mercadoria e tudo aquilo vai sendo filmado. Só que, além da imagem gravada da operadora passando o produto no PDV, você tem também a visão do que está sendo registrado no cupom fiscal. Então, vamos supor que ela passe uma garrafa de uísque, ela passe 2 garrafas de uísque e só registre uma. Tudo isso vai para a base de dados, para o servidor da Top Systems. Se você precisa identificar, se você tem o seguinte problema, vamos supor que você tem o seguinte problema, você está tendo muito perda de uísque, você não sabe o que está acontecendo, mas o seu uísque está desaparecendo. Você, com essa base de dados da Top Systems, você entra lá, coloca o código de barra do produto e manda buscar todas as ocorrências do uísque nos últimos 30 dias. Então, ele vai mostrar na tela a imagem do uísque passando em todos os PDVs e o que foi registrado no cupom, ou seja, na impressora de todos esses itens. Se você criar um processo de verificação desses itens de alto risco, você consegue identificar muitos problemas de roubo, de perda de mercadoria e consegue atuar numa solução para isso. Tá? Eu vi uma das empresas operando uma Top Systems nesse formato e se você desenhar o processo e fizer um acompanhamento de perto mesmo, você consegue resolver muitos problemas de perda de mercadoria. Isso é muito interessante porque a frente de caixa, ela é uma das válvulas, né, de escape ali, onde te causa várias perdas de inventário, te gera o estoque virtual. Né? Você pensa que tem a mercadoria e não tem. A gente conseguia até identificar, por exemplo, operadores que passavam uma unidade de cerveja, escaneava uma unidade, só que passava a caixa. E aí você, ao longo dos dias, das semanas e dos meses, você tem um prejuízo muito grande. Quer dizer, ela não registrava o código da caixa das 12 ou 15, né? Ela registrava o código unitário da lata. Exatamente. Gente, olha aí. Além de fazer isso na frente de caixa, ou seja, na saída do PDV, também existe na Top Systems uma solução para entrada de mercadoria, entrada e saída de recebimento. Muito bom. Então você tem uma câmera na parte aérea do depósito, você tem um local onde você delimita ali que toda a conferência precisa ser feita ali. Pré-recebimento. Então você vai escaneando, à medida que o pessoal vai escaneando com o coletor, aquela mercadoria, ele vai também mostrando os itens que estão sendo registrados e a visão da imagem do item que está sendo coletado. Desse modo, quando você tem uma perda de inventário muito grande ou uma mercadoria que supostamente entrou e ninguém encontra, você consegue recuperar essa imagem, identificar qual foi o operador
operador, o conferente que recebeu essa mercadoria, quando foi recebido, né? E o que ele escaneou quando recebeu esse produto. Isso aí funciona mais ou menos como o monitoramento de câmeras na cidade, né? Exatamente. Eles vão... tem o monitoramento e à medida que a câmera vai monitorando, ele já vai fotografando ao mesmo tempo as placas de carros que vão passando, é isso? Exatamente. Legal, muito bom. Desse modo, você consegue ter dois setores que são bastante críticos, que é a frente de caixa e o recebimento de mercadoria. Você consegue ter esse tipo de tecnologia consegue te ajudar a mitigar as perdas. Legal, muito bom. E, bom, seriam essas 3 startups? Você tem mais alguma coisa para falar? Em se tratando de ERP, nós temos vários também no mercado, né, muito grandes, mas o que eu recomendo e que para mim é o melhor custo-benefício, mesmo depois de todos esses anos trabalhando no varejo, é a Bluesoft, tá? Podem procurar aí Blue, de azul, em inglês, bluesoft.com.br. Fala com os caras que os caras mandam bem. Software em nuvem. Olha, quem está indicando é o Milton, mas eu também já trabalhei com o sistema da Bluesoft e é muito bom, é bem completo, tá? Mas é o que eu sempre digo, né? A escolha é tua. Faça uma pesquisa, veja o que melhor lhe atende, o que melhor cabe no teu bolso. O importante é que você automatize sua loja. O importante é que você encontre um sistema voltado para supermercados, que seja específico para supermercados, tá bom? E essa que o Newton está indicando é uma delas, é uma das mais completas que existe, que eu também conheço. Sim, é importante falar que, assim, tecnologia, ela não resolve o problema por si só. Você precisa ter uma equipe bem qualificada e você precisa ter processos bem definidos. O fato de você comprar um fogão não garante que você vai fazer uma boa comida. Então, um bom fogão não vai garantir isso. Precisa ter pessoas treinadas, pessoas capacitadas para poder você colher bons frutos e ter um resultado no fim das contas. Eu não entendi essa de fogão que ele tá falando aqui, gente, mas tudo bem. Assim, eu só não entendi a analogia que ele fez com relação ao fogão. Mas eu entendo o que você quer dizer, porque hoje em dia tem uns fogões aí que, nossa, só falta ralar coco, né? Ele faz de tudo. Agora, você precisa também, além de eu acredito que o manual não resolve, tá? Para você aprender a manusear esse fogão. Mas eu entendi o que você quis dizer. Sim. Entendi o que você quis dizer. Não adianta ter um fogão lindo, maravilhoso, todo tecnológico ali, né? Se a pessoa não tiver uma mãozinha na cozinha. Exatamente. Então precisa treinar. As pessoas fazem toda a diferença. O treinamento das pessoas, os processos bem definidos vão ajudar muito nesse processo. Tá? Em se tratando de software em nuvem, eu recomendo bastante, porque hoje em dia, para grandes redes, você manter uma estrutura de hardware e pessoas qualificadas para cuidar de banco de dados, cuidar de todas essas questões, não acho que seja interessante para um departamento de TI. Você pode tirar tudo isso da frente, deixar com quem cuida de TI e vai vender. Vai para a tua loja, vai vender, vai fazer o que você sabe fazer de melhor. Legal, muito bom. Uma das coisas também que ajudou bastante foi a implementação de coletores de dados com recebimento de mercadoria. Pode parecer simples para você que já usa coletor de dados, mas para quem não usa e usa romaneio cego, isso faz uma grande diferença. Quando eu fui comprar os 3 primeiros coletores de dados para a empresa da qual eu trabalhava, eu achei muito caro para a época. Falei, nossa, isso é muito caro, mas vamos fazer um teste, né? Comprei os coletores de dados, 3 na época, e coloquei na nossa maior loja. Após 3 meses de teste, percebemos diversos benefícios. Primeiro, a velocidade de recebimento da mercadoria, então os caminhões já não ficavam tanto tempo parados na portaria, a precisão da informação, a segurança da informação, ou seja, o conferente não tinha acesso à nota fiscal, o conferente não tinha acesso a nada disso, ele não precisava nem pensar, ele só era escanear o produto e digitar a quantidade que ele estava recebendo. O resto o sistema fazia para ele. Então, recebimento cego é muito importante, ele funciona, mas se você quer levar mais segurança para o teu processo de recebimento, receba através de coletores de dados, tá? Além do que, todos os problemas que nós tínhamos de produtos sem cadastro, quando você chegava no CPD, na mesa tinha aquele monte de produto assim, você perguntava o que é isso. É produto que entrou e estava no depósito e o pessoal mandou para a loja, quando foi passar no PDV não tinha cadastro. Então, você
O ser humano ele vai errar. Com coletores de dados, você vai ficar 100%? Não, porque ainda depende do ser humano para alguma coisa. Mas você vai conseguir mitigar muito os seus erros e é um investimento que você faz que vale muito a pena. Então, menos caminhões parados na sua porta, mais precisão na informação, mais segurança no recebimento da mercadoria, menos produtos em cadastro, menos retrabalho, e sem contar que depois você pode usar esses coletores para fazer outros processos no sábado, por exemplo, que não tem recebimento. Você pode fazer uma conferência de preço, uma pesquisa de concorrente, e, enfim, a criatividade aí que você tiver, você pode usar a seu favor. Bom, alguns desses assuntos eu tratei em alguns vídeos, né? E o Newton está aqui agora endossando isso. Eu gostaria que você falasse sobre o EDI comercial. Você pode falar um pouquinho? Também implementamos o EDI comercial para o setor de compras de uma empresa, é bastante importante, principalmente porque você só precisa se dedicar ao processo para poder você se aproveitar dele, porque o varejo ele não paga pelo serviço de EDI. O que é o EDI? Tá? O EDI é o seguinte, é um processo onde você faz o seu pedido no seu RP, o seu pedido ele vai para uma van, que é uma empresa que cuida desses pedidos, e através dessa van eles convertem esses arquivos de pedido num formato que vai direto para o teu fornecedor. Quando o teu fornecedor emite a nota fiscal, ele manda para a van, essa van manda para você essa nota fiscal. Ou seja, isso evita retrabalho, dá mais agilidade ao departamento comercial. E a portaria. Tá? E traz aí benefícios. Então, não tem mais aquele problema de você fez o pedido ali, você imprimir, aí você entrega o pedido impresso para o vendedor, aí o vendedor vai para casa, passa a noite inteira, quando é um pedido grande, digitando aquilo ali, e ele pode errar, se ele tiver com sono, ele vai errar, e manda errado para a indústria emite a nota errada, e você só vai descobrir quando chega na tua portaria. E aí você tem que resolver uma série de questões. Então o EDI, ele resolve toda essa questão. Você prepara o teu cadastro, deixa tudo alinhado, o teu preço, tudo alinhado, digitou o pedido, acertou, fez a negociação com o vendedor, fechou o pedido, isso já vai para a van, já vai para a indústria. A indústria já valida isso, se tiver algum problema, a van já te avisa com antecedência, não espera a mercadoria chegar na tua portaria para você descobrir que alguma coisa deu errado. Então, evita retrabalho, mais agilidade para o comprador, mais agilidade para o vendedor, mais segurança nas informações, e todo mundo sai ganhando. E o varejo não paga por isso. Então, se você não usa EDI hoje, não perca tempo. Conversa com a tua indústria, se eles trabalham com EDI, e coloque isso aí para funcionar, que você só tem a ganhar. Vai ganhar e ganhar muito. Uma das vantagens do EDI também é o fato da própria indústria querer manter a sua tabela em dia, o seu cadastro em dia, sem erros. Porque como ele estava explicando, e eu falei também em um dos vídeos, se tiver algum erro, né, uma vírgula sequer de erro no cadastro, ou um centavinho de diferença na tabela de preço, a van ela não permite que o pedido siga para a indústria. Ela já devolve ali mesmo porque teve inconsistência. Já informa qual é a inconsistência. Já informa qual é essa inconsistência e informa para os dois, inclusive. Então, nesse meio tempo, você já entra em contato com o fornecedor, já corrige o que tem que corrigir ali e envia novamente o pedido. Gente, é um ganho isso, que olha, só quem implantou para ter noção, tá? Mas fica a dica aí para vocês, vale a pena. Quem ainda não implantou o EDI comercial, implante, você não vai pagar nada, né? Uma vez que o seu fornecedor, que é a indústria, trabalhe já tem condições de trabalhar com o EDI comercial, é só você solicitar, fazer os parâmetros ali, né? Parametrizar tudo direitinho, bater tabela com ele, ver onde tem erro, onde não tem, de forma que você já impute o pedido e agiliza a sua entrega. Certo? Você precisa o pedido que você fazia demorava 4, 5 dias para entregar, com o EDI comercial você recebe em 2, talvez até
no dia seguinte, dependendo da empresa, tá? Então fica a dica para vocês. Bom, Newton, quer concluir? Quer falar mais alguma coisa? Nós falamos aí dos benefícios, né, da implantação, da automatização, da TI terceirizada e da TI interna, que mesmo você tendo a terceirizada, você precisa de alguém que entenda de TI dentro de casa, né, para acompanhar. Falamos das viradas de sistema, qual é a melhor época, né, para se fazer isso, né? Agora do EDI comercial, falamos das startups também, que pode auxiliar aí o varejo, o supermercadista, né? Mais alguma coisa a acrescentar? Acho que é basicamente isso, e só dar um destaque especial para as empresas que ainda não estão trabalhando com e-commerce. Nesse momento de pandemia, algumas empresas já começaram a se movimentar nesse sentido e isso tem mostrado uma tendência daqui para frente no consumo, que a gente não sabe quando que a coisa realmente vai se resolver. As pessoas estão já comprando muita coisa pela internet e algumas outras já estão bem acostumadas a comprar, inclusive, comida pela internet. Então, se você ainda não trabalha com e-commerce, busque a sua empresa de TI e busque empresas no mercado que podem resolver esse problema para você. E no mais, é isso aí. Eu espero ter contribuído para trocar essa experiência aí com vocês, com o setor. Com certeza. Quem quiser conversar comigo, pode entrar em contato comigo aí na Outcomp Automação. Só buscar na internet aí outcomp.com.br e estamos juntos aí para trabalhar junto nesse mercado tão dinâmico como é o varejo. Bom, agradeço a sua presença, agradeço pela contribuição, que de fato é muito valiosa para nós, tá? Espero que você possa contribuir mais vezes. Ok. Tá bom? Bom, pessoal, por hoje é isso, tá? Agradeço a participação de todos. Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, ative o sininho lá, se cuidem e que Deus proteja todos. E boas vendas, bons negócios. Até mais. Tchau, tchau, gente.